Nestas incríveis conversas banais, by Corinne Farm, eu e as minhas convidadas vamos ser meninas e conversar sobre a infância e a adolescência, sobre o caminho que vamos fazendo. Histórias incríveis, banais, cheiros, memórias, sítios, curiosidades. É viajarmos devagarinho até onde nos apetecer ir. É contadora de histórias e criadora do fantástico mundo de fantasia Aquaria, um livro que é um fenómeno de vendas em Portugal e que já vai no segundo volume. É formada em Psicologia Clínica, tem uma pós-graduação em jornalismo e o curso de consultoria de imagem. Uma mulher com vários talentos, bonita e muito, muito querida. E hoje quero conhecê-la melhor. Muito bem-vinda, MG Ferreira! Que bom, obrigada, muito obrigada. Bem-vinda, mesmo. fiquei muito contente Essa introdução que tenhas aceitado. Fantástica. Obrigada eu pelo convite, eu estou feliz, eu não estou feliz, eu estou felicíssima mesmo, acho que já te disse. Eu vou fazer, apesar de, não era por aí que eu ia começar, mas eu tenho que contar isto. Que quando eu te conheci, foi na Feira de um Livro, o ano passado, e tu tinhas a maior fila de espera para autógrafos da feira inteira. Foi, é verdade. Opa, e ver aquelas adolescentes, eram sobretudo adolescentes e jovens adultas, não é? É mais o teu público. E ver tanta gente com livros na mão, primeiro, para mim, que também sou autora, é um orgulho imenso ver pessoas a comprar livros de autores portugueses, exatamente, não é? Sim, sim. E depois, porque de facto eu também já li o teu livro, e gostei imenso e acho que nos leva mesmo para outro mundo, para outra dimensão, e depois ver isso consagrado naquela fila gigante. Pois, eu não estava à espera, eu acho que ninguém ali, nem a própria editora, nós não estávamos à espera. Sim, tu ocupaste 2 horários. Foi, dois ou três. Eu acabei às 7h30 da tarde, era das 3 às 4 e fiquei das 2h30, que cheguei mais cedo e fiquei até às 7 e tal. Eu não estava a contar porque eu sabia que de facto as pessoas me estavam a ler. Tinha essa noção porque sabia que já ia para porque a segunda edição, estava a vender bem, estava a vender bem, o feedback, mas não tinha a ideia daquilo que se concretizou ali na feira, ou seja, eu ia, aliás, há uma história muito engraçada que desse dia, que nós saímos de manhã de Braga e eu vinha com o meu marido a conversarmos no carro e vinha-lhe a dizer, opá, Deus queira que estejam lá pelo menos umas 15 a 20 pessoas. Pelo menos para eu me sentir ao menos acolhida, não é? Para não estar ali sozinha, não é? Pronto, porque nós quando vamos às feiras do livro, às vezes vemos pessoas ali um bocadinho, não é? Sim, é verdade, ou que não conhecem, não é? E passam assim. Exato, é assim, o meu primeiro livro, uma autora desconhecida, completamente desconhecida. E, entretanto, cheguei, sentei-me às 2h30, porque cheguei um bocadinho mais cedo, estava muito calor. Estava muito calor nesse dia, foi o dia mais quente do ano passado. Sim, muito calor mesmo. Eu disse, bem, eu não vou andar aí a passear, quero-me sentar e ficar aqui. E já estavam lá umas meninas à espera. Eu sentei-me, comecei a autografar e fui falando com cada uma delas, que eu gosto de conversar, não é? Pronto. Acho que faz parte da minha forma de ser, da minha formação, mas também da minha personalidade. E só me apercebi daquilo que estava a acontecer, porque eu estava um bocadinho mais recuada e eu não tinha ideia. Tu estás dentro do stand, um bocadinho mais para trás. Recuada, tu não vês a fila não toda. Não vi. Quando o meu marido está do outro lado da estradinha, não é? De telemóvel na mão e com uma cara de espanto, de boca aberta, assim, o que é que está a passar? A filmar. E eu aí levanto-me e é que vi a fila de dezenas, centenas de pessoas. Aquilo foi uma coisa que eu não estava à espera. Eu fiquei muito E é muito muito merecido, e é muito merecido. Obrigada mesmo. Lá está. Eu escrevi o primeiro volume da Aquaria para mim, não é? Ou seja, sem medos, sem receios, porque estava a escrevê-lo, não sabia se ia ser publicado ou não. Que é como se deve escrever sempre. É como se deve escrever sempre, mas neste já não está a acontecer isso. É verdade. Mas já vamos falar dos livros, porque tu tens aqui um caminho em que os livros são apenas um dos elementos da tua vida, não é? Porque tens aqui uma vida muito rica e muito diversificada. Muito. Mas eu vou começar pelo princípio. Sim. E pela menina, pela MG pequenina, MGzinha, que, segundo sei, era uma menina muito alegre, muito bem disposta, muito sabichona, usaram esta palavra para te definir, e muito comilona. Ui, quem é que usou esse? Não sei, eu estou bem informada. Tu eras assim, tu lembras de ser muito comilona? Eu era e sou e espero
continuar a ser, porque eu sim. de facto eu adoro comer. Das Tu coisas deves ter que um me dão metabolismo prazer, fantástico, porque tu és super felizmente elegante. É assim, sim, mas eu acho que sou uma falsa magra, ou seja, eu tenho tudo assim rechonchudinho, vá, bem, Ai, assim não no parece sítio nada, certo, mas tudo bem. Pronto, tudo bem. é o meu formato. Eu, como tenho uma cara um rosto mais pequenino e um pescoço mais longo, eu acho que dá essa sensação, porque tenho umas coxinhas boas, tenho assim, jeitosinhas. Mas sim, eu adorava comer e adoro comer, sempre fui muito comilona, muito brincalhona, andava sempre de volta da minha mãe, dos meus pais, da minha mãe, do meu pai. Era muito mimalha, ainda hoje sou muito mimalha, a sério. Eu tenho uns pais e um marido que me mimam muito, me estragam assim com mimos. Ai, que bom. É verdade, é verdade. E sou muito menina do papá, ainda hoje, mas muito, muito feliz, uma criança extremamente feliz, que lá está, eu acho que os meus pais me proporcionaram uma infância maravilhosa, não é? Eu ainda sou daquela geração que brincava na rua, não é? Porque vivi numa aldeia e nós saíamos, nas férias saímos de manhã e vinhamos quando as nossas mães nos chamavam, davam um grito, Que era não a é? hora de jantar, Para a hora quase. de jantar, ou ouvíamos o sino da igreja a tocar e vínhamos para casa, né? Tipo, vai ter de ir, senão vou uma palmada por não estar a horas, não é? De jantar. Mas tu gostavas do processo todo, porque segundo sei, tu aos 5 anos já ajudavas a pôr a mesa. É verdade, caramba, eu quero saber quem é que andou. Tu ajudavas a pôr a mesa, eras a primeira a sentar-te e depois dizias comidinha! Tu recordas disso? Recordo-me perfeitamente, lá está, porque eu ainda hoje das melhores lembranças e recordações que tenho é à mesa com a família e eu adorava participar nessas tarefas. Sempre gostei muito de ajudar em casa, em tudo, não só para a mesa, mas mesmo lá está a cozinhar. Eu adorava ver a minha mãe a cozinhar. Tu punhas-te muito ao lado da tua mãe e da tua avó. E das tuas duas avós. Ias perguntando, o que é que estás a pôr agora? Porquê que estás a temperar com isso? É isso, e elas davam-me a provar. Eu recordo-me perfeitamente disto, da minha mãe. Eu dizia, mamãe, o que é isso? Oh, mãe, o que é que estás a pôr? E ela, olha, prova e vê. Eu tenho um paladar muito, muito apurado e devo à minha mãe e às minhas avós, mas mais à minha mãe, porque era com ela que eu estava diariamente, não é? E é engraçado porque recordo-me desses sabores, desses paladares, de tudo isso que nos ficam, acho, na memória para sempre. Tu tens uma família grande, com muitos irmãos da tua mãe e muitos irmãos do teu pai, portanto com muitos tios, muitos primos. Sim, muitos. E segundo sei, a maior parte dos primos, portanto em crianças, não gostavam assim de uma série de comidas que tu adoravas, como a feijoada, o cabrito, da tua avó paterna. E chanfana também. A chanfana e bacalhau. Acho que tu comias bacalhau de todas as maneiras e feitios. E os outros miúdos não gostavam nada, mas MG vai-te comer tudo e mais alguma coisa. Eu adorava, eu não sei, lá está, eu não faço ideia. Ainda hoje acho que não há muitas crianças que gostem desse tipo de sabores tão fortes, não é? E eu sempre gostei, eu sempre fui um bom garfo, sempre fui mesmo. E ainda hoje, às vezes, com os meus primos, quando estamos, falamos muito dessas situações. Hoje, eles se calhar só agora é que comem feijoada e tu já tens todo gostamos, eu já tenho todo aquele... Uns 40 anos de feijoadas. 41. Mas o que eu acho mais piada nesta tua fase inicial de vida e de seres muito comilona é o facto de tu sempre teres sido apreciadora de sopa, em particular. E tens uma característica que eu achei imensa piada esta história, que é: os teus pais sempre viajaram muito contigo e com o teu irmão, que é mais velho do que tu. 2 anos. Sempre viajaram muito porque, lá está, uma família grande, iam para Coimbra, para Vila Nova de Famalicão, voltavam e depois iam, tinham uma série de circuitos para visitar a família. Sim. E tu tinhas uma coisa que era, pedias aos teus pais para ir parando em restaurantes de várias cidades porque tu precisavas de provar a sopa. Sério. Era há assim, duas coisas que nós... Tu fazias um ranking das melhores sopas. Se calhar na minha cabeça sim, não é? Ou seja, quando nós parávamos, por exemplo, havia um restaurante em Aveiro, quando ainda não havia autoestradas, não é? Nós íamos, imagina, para a Figueira da Foz e passávamos por ali e havia ali um restaurante em que, como sabia que íamos passar lá, eu pedia ao meu pai antes de sairmos para parar naquele sítio, para tentar... Às vezes até me atrasar, fazia de propósito para me atrasar um bocadinho, isto é verdade. Que era para ser hora de almoço. Para ser hora de almoço, pronto. Ou seja, eu tinha esta, não sei, acho que isto é uma panca completamente, ainda hoje eu adoro sopa.
E era uma outra história que é, não sei se tu sabes disso já, mas das casas de banho. Sabes também, Sei. oh meu Deus. Portanto, não só tenho- apreciavas a sopa, como tinhas sempre, mesmo que não tivesses vontade, que ir à casa de banho para veres as casas de banho dos restaurantes. Tinhas assim um quê de azai, na altura. Se calhar eu falhei na minha carreira. E ainda hoje eu não percebo porquê, sinceramente. Eu acho que tinha um fascínio qualquer, porque eu muitas vezes ia só para ver, para lavar as mãos, não é? A se calhar para fazer um xixi ou assim, mas eu acho que era fascínio pelas casas. Não, mas tu comentavas não com a sei, tua mãe, não é? comentava e Por dizia, esta olha, está altura já mais- deves ter percebido que a tua mãe foi aqui a minha Pois, grande já estou a cúmplice, perceber Dona que Alda. sim, e já percebi porque é que a Diana me pediu um contacto. Pois, já percebi, a minha mamãe. E então ela dizia que às vezes tu comentavas, olha, esta está limpinha, mãe, esta está Está tá limpinha, impecável, podes não ir sei lá. quê. Pois, Exato. eu era muito assim, pronto, eu era muito observadora e sou, não é? Ainda hoje, mas acho que é uma característica que vem desde a infância mesmo. Tu já mencionaste que tiveste uma infância muito feliz. Eu, Sim. pelas histórias que a tua mãe me contou também, imagino cresceres numa bolha de afeto e com uma família Felizmente. muito grande, com os pais que tinham uma fábrica têxtil, tanto que trabalhavam imenso Muito. e que ainda assim eram super presentes na Muito. tua vida e na do teu irmão. Eu não sei como é que ainda hoje falo disto com os meus pais e digo, eu não tenho filhos, não é? Nós não temos filhos, mas não sei como é que os meus pais fizeram para conseguirem estar sempre presentes diariamente, ou seja, os meus pais geriam uma média grande empresa, que já tinha 60 e tal pessoas Muito ao seu encargo, exato, não é? muitos Com funcionários. muitos funcionários. E os meus pais, ou um ou outro, às vezes os dois, quer dizer, levavam-nos sempre ao colégio, iam-nos buscar, quer dizer, iam-nos levar ao inglês, à dança, à natação, o que fosse, aos fins de semana, iam sempre passear connosco, por muito cansados que estivessem. E eu dou tanto valor a isto. Eu acho que nós, quando somos crianças, não é? Acho, tenho a certeza que nem sequer pensamos nisto e para nós é normal. Exato, é adquirido, não é? É um dado adquirido. Mas hoje em dia, claro que penso assim, como é que eles fizeram isto, não é? Exato. E claro que o meu amor por eles só aumenta, não é? Exato, Claro. super dedicados, não é? É incrível. De estarem convosco, de terem tempo Sim, para terem vocês, tempo não é? sempre, nós somos sempre a prioridade dos nossos pais, não é? Isso enche-me de orgulho e de amor e de respeito. Claro, e de respeito, não é, por eles. E a tua mãe disse-me também que sempre foram os 4 e depois na família alargada, mas que os 4 sempre conversaram muito. Muito. Que têm esta característica de sempre conversarem muito e sobre tudo. E a tua mãe conta que nessas viagens, muitas que faziam às vezes só em passeio, outras vezes para visitar a família, que o teu irmão adormecia passado 10 minutos. Mas tu não. Tu ias no banco de trás, mas entre os bancos dos teus pais e falavas o tempo todo. É verdade. Tu sempre tiveste coisas para dizer ao mundo. Sempre, é verdade. E agora já não me recordava muito dessa história, dessas histórias, mas eu ia sempre no meio. Porquê? Porque primeiro havia aqui um ponto a nível psicológico que me preocupava muito, que era que o meu pai adormecia, salvo ok. Ok, nunca aconteceu. Tinhas nunca, isso, tinhas essa... Mas era medo, eu acho que era medo, pronto. Pensando agora nas coisas com mais Exato. distância, não é? E sim, eu era muito faladora e conversadora e estava sempre pronto. E às vezes devia, agora percebo que se calhar os cansava um bocadinho. Mas a verdade é que o meu irmão adormecia e eu ia sempre a conversar, sei lá, das mais diversas coisas, não é? Mas tinha sempre muito para dizer e sim, nós sempre conversamos muito de tudo, todos os temas. Nunca houve um assunto tabu em nossa casa, nunca. Desde drogas, sexo, tudo se foi falado, não é? No seu devido tempo, claro, mas sempre foi tudo explicado. O que não era a regra, era a exceção. Estamos a falar dos anos 80, não é? Exatamente, não é? Mas sempre foi tudo muito conversado com naturalidade, não é? Encarar as coisas com naturalidade. Por isso é que eu sempre me senti muito à vontade para falar com os meus pais, tudo. Até com o meu pai, não é? Lá está aquela situação de filha-pai, de haver aquela distância, de não falar de determinados assuntos. Eu nunca senti isso. Eu falei sempre muito abertamente com o meu pai, até dos meus namorados e disto e daquilo. Portanto, claro que a minha mãe confidenciava determinadas coisas que não confidenciava ao meu pai. É diferente, mas sempre me senti muito à vontade para falar de tudo. E sempre foste uma menina que gostava de fazer as coisas bem, ou seja, gostavas de fazer as coisas
certas e justas, e preocupavas-te muito com os outros. Há aqui uma exceção no teu comportamento exemplar. E eu achei muita piada esta história, porque, pelos vistos, na rua onde os teus pais moravam, onde era a vossa casa, havia uns vizinhos que não eram muito simpáticos. E eu acho que tu e os teus amigos da rua não gostavam muito deles, mas eles também não gostavam de vocês, portanto não era aqui uma coisa só do vosso lado. Que isso vai dar. Pronto, vai dar a vocês a pisarem uma série de couves e alfaces que eles tinham andado a plantar. Foi horrível. E a tua mãe diz-me assim, olha, os vizinhos de facto eram ruins, eu nem achei aquilo mal de todo, que eu achei imensa piada a uma mãe dizer isto, mas disse, não, mas nós tivemos, houve um sermão imenso e acho que o teu pai te deu umas palmadas que era uma coisa raríssima de acontecer. Meu pai nunca me tinha batido e deu-me umas palmadas com um chinelo, daqueles malinhos, não é? Exato. Era só para sacudir o pó, não é? E fica de castigo, acho que foi um dia ou dois no meu quarto, assim, pronto, a trabalhar, fazer mais trabalhinhos e coisas assim. Mas isso ainda hoje me dói na alma, Catarina. Porque a outra parte da história é que tu, assim que saíste dali, tu já vinhas arrependidíssima. Completamente, é verdade. Porquê? Porque eu acho que eu nunca fui uma pessoa, uma Maria vai com as outras, não. Sempre fui muito de ideias fixas, mesmo desde miúda, sempre tive as minhas ideias muito... Ideias próprias. Não é? Pronto. Nunca me deixei levar pelos outros, mas dessa vez acho que foi isso uma exceção. E de facto eu também não gostava muito dos senhores, é verdade, sério. E vamos destruir o quintal daqueles velhacos, vamos lá, pronto, estou tudo a pisar, não é? E aquele foi uma adrenalina espetacular, enquanto durou. Exato. Depois quando terminei, assim, ai meu Deus, o que é que nós fizemos? Arrependi-me logo, de imediato, não é? Sim. Pronto, mas calei-me, fiquei tristíssima com a situação, porque estava primeiro cheia de medo, o que é que nos vai acontecer? E com muita vergonha, muita vergonha mesmo. E não disse nada aos meus pais, e claro que depois, sei lá, umas horas, não faço ideia, já não me recordo se foi à tarde ou o quê, foram bater à nossa casa e dizer o que é que nós tínhamos feito. E depois aí, claro, que meu pai me deu as tais palmadas, sei lá, que foram 2 ou 3 palmadas, não é? Uma coisa, um rabiote, uma coisa que nada... Que não foi a dor física, foi a dor emocional. O meu pai nunca me tinha batido e a primeira vez, por uma coisa que eu sabia que ele tinha razão em fazê-lo e que eu estava errada completamente, porque a minha mãe é completamente diferente do meu pai, eles não é? são diferentes. A minha mãe é mulher, somos mais refilonas, se tivesse de dar uma palmada dava, apesar de nunca ter sido, mas pronto, não é? Temos sempre a mão mais pertinho. O teu pai era mais pela conversa. Sim, ainda hoje é assim. Eu quando preciso de me sentir calma, é com o meu pai que falo, não é? Quando preciso assim de, não é? Pronto. Quando eu preciso de um up, é o pai e a minha mãe. São personalidades. E pronto, essa história de facto ficou-me gravada. Depois os pais todos pagaram o prejuízo aos vizinhos, pelo que sei, 2 ou 3 vezes o valor da horta, porque lá está, os vizinhos não eram boa res. Não eram mesmo. É prova, é que pediram a mais. É verdade, mas pronto, mas é uma situação que eu... é engraçada. É por ser a exceção. Mas claro que não devia ter feito, não é? Mas claro que recordar é engraçado. Pronto. Aqui ainda no lado negro da força, há outra característica, tu sempre foste boa aluna. Sim. E aí a partir do 5º, 6º ano começaste a fazer cábulas. Mas incentivadas por quem? Pela tua mãe. A tua mãe dizia, vá filha, faz as cábulas, faz, porque enquanto estás a escrever tu estás a decorar. E depois a verdade é que tu não as usavas, porque já não precisavas. É verdade, mas foi uma técnica, isto é engraçado, isto para mim era uma técnica de estudo que eu usei até à universidade, até ter terminado a minha licenciatura. Porque habituei-me de tal forma a escrever as coisas, porque eu ao escrever estava a memorizar, estava a aprender. Eu usava a mesma técnica, não de cábulas, mas escrevia a matéria toda. Eu também escrevia, não é? Pronto, tudo escrito. Mas depois as cábulas, eu acho que me sentia muito segura. Eu nunca precisei de usar uma cábula, se calhar uma ou outra vez, não sei. Mas não me recordo mesmo que fosse norma, não é? Mas a verdade é que as levava comigo e sentia uma segurança extra por ter ali aquilo comigo, não é? Aquela ferramenta, se fosse preciso, tal, ia lá ver. Opa. Mas tu, em termos gerais, nem eras insegura. Era nesse aspecto. Mas lá está, eu acho que isto é um traço da minha personalidade, uma característica minha, que também com os livros depois
mais à frente posso dizer, sinto insegurança em algumas situações da minha vida. Sim, não sou uma pessoa insegura em quase nada, mas nesta questão mais profissional, em determinadas situações, ou seja, quando sou avaliada, sim, torno-me muito, muito, muito insegura mesmo. Tu cresceste entre muitos livros, porque a tua mãe sempre leu muito também. Portanto, os livros eram um objeto a que tu estavas muito habituada, faziam parte do ambiente. Mas escrever, curiosamente, apareceu mais tarde na tua vida. Não é? Eu sempre li muito, lá está, e devo aos meus pais, a minha mãe principalmente, porque ela sempre foi uma apaixonada por romances e policiais, e sempre nos leu muito. A minha mãe lia-nos, nós já éramos pequeninos na cama, a minha mãe lia-nos histórias. Eu guardo esta memória, porque realmente eu acho que veio daí também o meu gosto por ouvir e por contar histórias. E lá está, uma coisa levou à outra. O facto de eu gostar muito de ler e de sempre ter sido incentivada e ter lido muito, levou-me a começar a escrever, lá está, um pouco mais tarde, sim, mas pequeninos contos ou histórias. Lembras-te com que idade? Eu acho que lá para os 14, 15 anos, lá, na adolescência, eu já tinha o meu diário que sempre escrevi desde pequenina, que ainda de vez em quando vou lá reler as coisas que, pronto, o meu dia-a-dia, não é? De colocar em papel, eu sentia essa necessidade. E deves-te rir muito, eu rio muito quando leio as coisas que escrevia quando era mais nova. Sério, nós temos cada... é mesmo. Isso até dava um livro. Não parece que tu estás a ler o diário de outra pessoa que não és tu. É verdade. De uma miúda, que aquela idade, mas tu pensas assim, quem é esta pessoa? Não é tão engraçado hoje o Serginho disse-me olá. É uma das coisas que eu tenho lá, assim, tipo, como é que olá? Disse-me olá. Eu era assim também, muito hoje tímida. Comi não sei o que mais. Não estava muito bom, mas tive de comer. Pronto, coisas do género. Isso é engraçado. Mas escrever realmente, eu acho que aos 14, 15 anos, lá está na adolescência, não posso precisar o momento certo em que me deu aquele clique. Eu comecei a escrever pequeninas histórias, coisas simples, não é? E comecei a passar os meus sentimentos e as minhas ideias, que sempre fui muito criativa também, não é? E por isso mesmo, quando tu disseste aos teus pais que ias para a psicologia, penso que foi a tua mãe que te disse assim, vê lá se não é melhor ir para jornalismo, porque tu gostas tanto de escrever, é verdade. Se calhar estás a ir para uma área que não tem a ver contigo. E na verdade tu fizeste imensas coisas assim. De uma forma muito resumida, vamos perceber o teu percurso. Sim. Porque, de facto, tu foste para a psicologia clínica, mas não ficaste por aí. Não. Em termos de aprendizagem. Não. O saber não ocupa lugar, para ti é uma máxima. Mas é mesmo, até ainda hoje continuo a adorar aprender coisas novas. Sou assim mesmo, eu só estou bem a aprender coisas novas. Lá está, eu apaixonei pela psicologia no secundário. E achei que realmente era aquilo que eu queria. E foi de facto, e ainda hoje a psicologia faz parte da minha vida, não é? E realmente, mas arrependo-me, quando penso nisso, arrependo-me de não ter seguido comunicação, porque acho que de facto teria sido mais feliz, mais rapidamente, não é? No sentido de me sentir mais completa. Mas sim, tirei psicologia, especializei-me numa área muito específica, que é o tratamento de enurese, xixi na cama. E durante, sei lá, 11 anos quase, dei consultas diariamente, tinha uma clínica no Porto. E tu eras das poucas profissionais que trabalhava Era a única em Portugal nessa área, ainda era mesmo a única, aquilo foi um boom. E que é muito importante, porque há muita gente que acha que isso é quase uma incapacidade da criança, não é? De não segurar o xixi, é? De uma incontinência, e é muito mais complicado. Eu acho que como quem nos ouve neste podcast são muito mulheres e muitas têm filhos, eu até acho importante passares essa Exatamente. É assim, a enurese é mensagem. Resolvida de uma forma muito mais prática e rápida do que aquilo que as pessoas imaginam. Porquê? Porque 95% das situações é sono pesado, sono profundo. As crianças dormem de uma forma tão profunda que quando a bexiga está cheia, não comunica ao nosso cérebro, portanto não acordam, não é? E existem estratégias muito fáceis de colocar em prática que fazem com que a criança aprenda estes sinais, a reconhecer estes sinais e a acordar. Pronto. E realmente eu dei consultas durante quase 11 anos.
Dava consultas às vezes de manhã, das 8 da manhã até às 11 da noite. Vinha todas as semanas para Lisboa também e tornou-se muito, muito cansativo estar em consultório sempre. Sim, tu atendeste centenas e centenas e centenas de milhares de pessoas naquele tempo. Mesmo. Foi uma coisa incrível. Mas eu cansei-me. Sim. Eu cansei-me mesmo, Catarina, porque senti que eu estava ali muito presa. Eu nunca fui uma pessoa de estar assim... Presa no consultório, fechada. Exatamente, presa no consultório, não é? O dia todo. E depois, por brincadeira, surgiu... Porque a minha cunhada estava a tirar na altura um curso de esteticista, cosmetologista, e sempre também gostei muito de viajar e tal. E então fomos a uma feira a Milão, e eu comprei uma máquina, um equipamento de cavitação e de radiofrequência, assim, para ter lá na clínica, para ela fazer os tratamentos quando terminasse o curso, a formação dela. Então, comprei a máquina, eu paguei-a logo até na feira. E ela nunca mais chegava, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, assim, pá, já fiquei sem o dinheiro, já fui enganada. Quer dizer, não, mas entretanto chegou, a máquina ficou lá parada, a verdade é essa. Porque depois ela optou por não seguir também esse caminho. E passado 1 ano da máquina estar lá, eu falei com ela e disse, olha, Lu, pá, vou para a máquina à venda, porque não queres continuar, não queres dar andamento, vou colocar a máquina à venda, e coloquei no LX até, pronto. E aquilo no próprio dia vendeu-se, pronto. E eu, calma que isto tem pernas para andar. Então mandei vir mais uma máquina e vendeu. E foste vendendo as máquinas. E entretanto as coisas começaram a ganhar uma proporção tal que eu tive que criar mesmo uma empresa para vender os equipamentos, não é? Que é o meu negócio hoje em dia. Pronto, é uma empresa de venda de equipamentos de estética e cosmética, venda e aluga. Que ainda tens? Que ainda tenho, que exatamente, e que me dá este espaço também que eu preciso para escrever. E uma coisa muito boa que é, posso andar a passear. Exato. Que é outra das coisas que tu adoras fazer. Ou seja, os meus dias nunca são iguais. Hoje vou para ali, amanhã vou para lá, hoje posso ficar no escritório se me apetecer. Amanhã, se quiser, posso cancelar ou bloquear a minha agenda e ficar a escrever. Exato. Hoje em dia já tenho essa liberdade, não é? Coisa que eu não tinha. Não é? Mas esta máquina, ou seja, a venda das máquinas teve alguma coisa a ver com o facto de tu teres tirado o curso de consultoria de imagem? Tu tiraste em Milão? Tirei em Milão um curso de consultoria de imagem, porque eu sempre gostei de tudo que é relacionado com moda e estética, lá está, e nunca pus em prática, por acaso, essa formação. Eu sempre que queria conhecer um país, eu tentava ir e estudar, tirar um curso ou uma formação que realmente me quisesse, que te dissesse, não é? alguma coisa, não é? Que me pudesse ser útil no futuro. E fiquei lá a viver 4 meses em Milão, a conhecer e a estudar, pronto, também. Mas eu acho que não, esta situação desta empresa surge mesmo por acaso, são aqueles acasos da vida que correm bem, não é? Exato. E acho que tem sido assim a minha vida, em tudo, as coisas vão acontecendo com uma naturalidade que eu não forço nada, as coisas vão acontecendo, pronto, eu acho que assim tem piada também. E depois a pós-graduação em jornalismo, também tiraste em Inglaterra? Exatamente, numa fase muito mais tardia. Como é que surgiu também? Surgiu porque eu realmente aí já estava com a ideia mesmo de começar a escrever e queria aprimorar. Porque a parte da criatividade, apesar de ter estado sempre muito ativa, a parte da criatividade ficou um bocadinho posta de um lado, não é? E sentiste esse apelo de vamos lá, deitar cá para fora o que eu tenho aqui dentro. Eu aí já tinha 30 anos, não é? Quase 30 anos, e pensei, não, é agora, eu quero mesmo para escrever e deitar cá para fora as minhas ideias, mas preciso de ajuda, eu quero melhorar, não é? Então fui para Londres, lá está, juntei o útil ao agradável e tirei essa pós-graduação. Tirei não, ainda me falta uma cadeira, atenção, não vou mentir, preciso de fazer direito, porque realmente é super difícil, é a única coisa que me falta. Vou acabar, sim, que quero mesmo fazer, e tenho vindo a adiar estupidamente, mesmo daquelas coisas que nós vamos deixando, pronto. E tirei também várias formações em escrita criativa também lá, aproveitei, e que me deu realmente outra bagagem e outras ideias, porque também a cultura é completamente diferente, a forma como eles escrevem, como eles interpretam a própria leitura e a escrita e todo o mundo editorial, não é? Pronto. E então foi assim que comecei
a pensar mais a sério na escrita, não é? E depois há um dia que estás a passear com a tua mãe, penso que numa praia. Na praia, no Algarve, No estávamos Algarve. na Galé. Sim. E que de repente, também por uma história que ela te estava a contar, penso que de família, surgiu a ideia para as primeiras anotações do Aquária. É verdade. É. Como é que isto... Nós estávamos a passear e lá está. Isto foi para aí há 7, 8 anos? Isto já foi quase há 10 anos. Quase há 10 talvez. anos. Sim, 9 talvez, 9 anos. E eu e a minha mãe sempre falamos muito. A minha mãe é uma contadora de histórias também, porque sempre me contou muitas histórias da família dela, dos pais, dos irmãos, dos tios, das primas. Uma família muito grande. Há muitas histórias para contar, muitas não é? histórias. E dela própria, dela com o meu pai, que ainda hoje tem uma relação que eu admiro imenso. Não sei como é que eles conseguiram trabalhar tantos anos juntos sem Casados há 43? Os meus pais são casados, portanto têm... Há mais de 43? Vou fazer... olha, agora de repente deu-me uma branca, mas sim, 45, mas são muitos acho anos. que são 45 já, sim, são muitos anos. Íamos a falar, ela ia-me a falar de uma história de amor muito bonita, entretanto começamos a divagar para outras coisas, lá está, porque gostamos as duas de magicar histórias, e eu disse, olha, se agora dessemos aqui um mergulho e encontrássemos assim um mundo fantástico, assim espetacular aqui debaixo, já viste o que era? E ela, olha, vais escrever sobre isso. E foi assim, mas foi assim uma coisa tão natural, não é? É a premissa do Aquária. É a premissa mesmo. E eu cheguei a casa nessa tarde e apontei logo aquilo, pronto, para não me esquecer. Tipo, já não me recordo, mas foi qualquer coisa tipo mundo subaquático, foi qualquer coisa assim. Outra dimensão. Sim, qualquer coisa. E depois, uma coisa engraçada é que eu sempre tive muitas ideias para histórias que nunca chegaram a ser colocadas em papel, nunca cheguei a concretizá-las. Mas esta foi uma daquelas que ficou, ou seja, foi evoluindo na minha cabeça. Sim, não e fazia é? sentido Fazia para todo, ti. Para mim fazia. E hoje sabia como é que aquele mundo ia ter luz, amanhã sabia que aquela personagem ia ter uma determinada característica, no outro dia já sabia que aquela personagem ia ser uma desbocada, não é? Portanto, as coisas foram evoluindo As de uma personagens forma... começaram a aparecer. e o mundo também, não é? Que Ser engraçado. criado. E comecei a escrever logo muito rapidamente. Então eu disse, não, eu quero realmente seguir este sonho, nem que seja só para mim. Exatamente. É? E foi aí que eu me dediquei durante, sei lá, 6 meses, 8 meses. Eu não fiz mais nada, Catarina, mais nada, salvo seja. Sim, mas é assim, quando se está a escrever, mesmo, não há como. Escrevi, até ter a Aquária terminado. E foi uma sensação tão boa, Pois deve ter sido. Não é? Eu tinha tido aquela ideia há 7 ou 8 anos, ou 9 anos, ou o que seja, e acaba por ser ótimo. engraçado que há uma coincidência de novas oportunidades na vida, porque foi o facto de tu teres podido voltar ao teu livro, uma outra oportunidade para escreveres, e a própria história da Ara. Que ela encontra uma segunda oportunidade numa coisa que lhe acontece no início, que nós não vamos revelar, porque as pessoas têm que comprar a Aquária. Inspira, o primeiro, e depois tem o Shore Desvendado, que é o segundo desta saga. Sim, é a versão do Kai, lá está, do a versão do Kai, que é outra personagem da primeira. A Ara e o Kai. A Ara realmente é-lhe dada esta segunda oportunidade, ou a vida, oportunidade. não é segunda, a oportunidade. É isso, a vida que ela sempre sonhou, porque ela nem sabia que vida era, não é? Que vida que queria, ela ansiava por mais. Apesar de ser uma adolescente, uma menina ainda, ela sentia-se desenquadrada na vida dela, não é? E é engraçado que nas primeiras páginas é muito fácil nós nos identificarmos com aquela miúda que ainda é adolescente. É muito jovem ainda, mas é muito fácil identificarmos. É esse feedback que eu tenho, que é maravilhoso. Eu adoro conversar com as pessoas que me leem, com os meus leitores, e é uma coisa que eu faço diariamente mesmo, isso aí não descuro, é ouvir as opiniões deles. E então, como é um livro muito grande, não é? Com 560 páginas, tem muita coisa, muita informação, e aborda muitos temas, alguns deles de uma forma muito mais ligeira e alegre e divertida, outros de uma forma muito mais pesada. E lá está, depois também, como sabem que eu sou psicóloga, também procuro muito essa parte, essa ajuda, e eu tento sempre
aconselhar da melhor forma que posso e E consigo. lá está, não é? aí a tua formação também foi importante, ainda que possa ser de uma forma indireta, mas foi importante na forma como tu escreveste, não é? Sim, sim, muito. Lá está, por causa dos temas abordados, não é? O luto, as dependências, as diferentes Exato. formas de lidar com o luto, porque cada pessoa lida com ele De maneira de diferente. maneira não é? diferente. Mas também para a construção das personagens, porque cada personagem tem uma voz muito específica, muito própria, não é? Os comportamentos dizem muito de uma pessoa. Exatamente. E eu quis que realmente estas personagens tivessem características como nós todos temos, com virtudes e defeitos, não é? Porque Exatamente. nenhuma delas é perfeita. Com ninguém. aspirações, com bloqueios, são Exatamente. personagens muito ricas, muito, Obrigada, muito fico bem feliz. construídas. Obrigada. E eu achei muito interessante, tu escreveste numa das tuas publicações no Instagram, que é uma das páginas que eu diariamente tenho que ir ver, a DMG. Obrigada. E tu escreveste que quando estavas a escrever o primeiro livro, tu sentias que tinhas que continuar a dar voz ao Kai. Ou seja, tu estava centrado na Ara, é a personagem principal, mas tu sentiste a dado momento, se calhar até muito cedo na história, que irias fazer este livro com esta linha, mas que terias que escrever um segundo porque tu precisavas de dar a riqueza toda do Kai que não entrava na primeira. Exatamente. Então é assim, eu escrevi a Cória, lá está, do ponto de vista da Ara, que a narradora é a Ara, e eu senti que realmente faltava ali a voz do Kai, sem dúvida. Porquê? Porque o Kai não é uma pessoa fácil, é um doce de homem, sem dúvida, de rapaz, não é? Mas é difícil de ler. Eu quis que ele fosse assim, enigmático, vá. E nem toda a gente o compreende, não é? Nem esses comportamentos que ela às vezes tem pode ser interpretado de forma errada ou às vezes até negativa, pronto. E eu comecei-me a perceber disso com o feedback das pessoas. E então pensei assim, eu no segundo volume de Aquária isso já estava definido, vou escrever com o ponto de vista da Ara e com o ponto de vista do Kai. Entretanto, estava numa determinada cena a escrever o segundo volume de Aquária, atenção, a escrever uma cena do Kai. Estava a conduzir, e eu a conduzir, penso muito nestas histórias e nestas coisas, e a imaginação vai fluindo. E estava a pensar nesta cena, como é que lhe havia de dar a volta e tal, e pensei assim, pá, porra, isto ficava bem, era num livro do Kai. Vou ligar à Diana. A Diana, que é a nossa editora, Nossa a editora editora. de nossos, é a minha amiga há muitos anos, Pois, adoro a Diana. Ela é maravilhosa, sério. Eu adoro mesmo É também mesmo. a Diana, porque não há como não gostar mais-valia dela imensa nas para a nossas qualidade dos vidas. livros, não é? E nas nossas vidas, porque ela é uma pessoa... Porque é engraçado, meu desculpa, Deus. fazendo aqui um parênteses, é engraçado porque o que eu sinto ao trabalhar com ela é... e nós temos muito, eu até digo que é a minha amiga gêmea, porque nós temos uma cabeça muito parecida e somos muito parecidas em muitas coisas. Sim. Eu conto esta história porque acho imensa piada que nós tivemos ao longo da nossa vida várias peças de roupa iguais e nunca fomos às compras juntas. Estás a ver? Até O género de sermos sim. tão... Eu sei exatamente o que é que ela vai gostar. Ela diz-me, olha, lê esta autora, tu vais adorar. E adoro. Pronto, Isso é assim. fantástico. É muito bom. Mas isto de ser minha editora é uma coisa recente, de 2 anos, pouco mais. Pronto. 2, 3 anos, agora não sei ao certo. Mas é engraçado que eu escrevo imagina, este meu livro que há de sair o primeiro agora em rascunho, junho, não é? Eu escrevo o primeiro rascunho, que é a ideia que eu quero transmitir, e depois melhoro. Sim. E depois, à 55ª vez, eu penso assim, pronto, agora posso mandar para a Diana. Porquê? Porque eu sei que ela escreve lindamente e que tem um sentido crítico muito apurado e é muito assertiva, e nós precisamos disso, concordas? Concordo plenamente. É que ela vai àqueles detalhes que nos escaparam, é assim, certeira mesmo, não é? É isto e isto e isto que tens de melhorar, riscar ou reescrever, não é? Portanto, é incrível. Mas isso depois também faz com que a gente nunca mais lhe mande os textos, não é? Nós vamos ficando e ela diz, manda-me os textos. Está bem, até o fim da semana mande. Ou daqui a um mês, dá mais um mês. Eu fui lendo os teus posts durante o processo agora da escrita do segundo, e eu pensava assim, eu estou a sentir MG porque eu já mais tive também e vou continuar a estar se tudo correr bem. Sim, se Deus quiser, porque eu adoro trabalhar com ela e espero continuar por muitos e longos anos, porque realmente é mesmo uma mais-valia, e como pessoa também. Sim, é incrível, como pessoa é incrível. Mas pronto, então, olha, voltando, pegando na tua ideia. Eu liguei-lhe logo na hora, mal tive a ideia, isto foram uns segundos, e liguei-lhe e disse, Diana, pá, estou aqui com uma ideia, esta, de escrever o livro do Kai, pá, o que é que tu achas? E ela,
Claro que sim! Não é? Epá, isto é espetacular, não é? Ter esta liberdade. Começa, tens 15 dias para escrever isso. Eu, o quê? Porquê? Porque a minha ideia era escrever um conto, tipo uma história de 100 páginas, assim, ou 100 e poucas páginas. Porque aqui até diz uma crónica de Aquária. Exatamente, uma crónica, uma coisa mais curta, supostamente, mas tem 300 páginas, não é? Portanto, não ficou assim tão curto, não ficou assim tão pequeno. E disse, eu vou tentar. Logicamente que não consegui, mas pronto, foi 2 meses e meio, 2 meses e quase 3, vá. E com muita pressão, porque tinha de ser, não é? Porque eu, entretanto, interrompi o segundo volume de Aquária, parei de escrever, para escrever o Shore Desvendado. E quando comecei a escrever, porque eu, enquanto autora, eu conheço muito bem o Kai. Claro. Eu sabia o que é que ele estava a pensar, a sentir, todas as emoções dele em cada comportamento que ele teve em Aquária, não é? Apesar do leitor não saber, eu sabia. Exato. Portanto, foi muito fácil transmitir isso, não é? Escrevê-lo. E muito bom, mas mesmo muito bom. Eu realmente senti que fiz jus ao Kai, aquilo que ele merecia. E foi se calhar esse posto que viste que realmente senti mesmo que agora lhe dei voz àquilo que ele merece, sem dúvida. E agora vais continuar a escrever? O segundo volume de Aquária, que é a continuação de Aquária, para e este acaba de ser ali uma coisa pelo meio. É na mesma linha temporal de Aquária, ou seja, são portanto, os acontecimentos o terceiro é para ler Aquária. depois deste na mesma e está tudo bem. Exatamente, eu aconselho. Sendo que cada um vai poder ser lido isoladamente, ou não? Achas que este é preciso ler mesmo o primeiro? Tem de se ler o primeiro. Porquê? Porque aqui as pessoas, enquanto que em Aquária as pessoas são apresentadas ao mundo, a toda aquela, não é? Toda aquela beleza, tudo, não é? Portanto, à comunidade, como é que funciona a Aquária, não é? Aqui não, aqui eu parto do princípio que as pessoas já leram Aquária, conhecem o universo e entram diretamente a matar, não é? Exato. Tipo, o Kai é da Aquária, é um nativo da Aquária e vamos por aí o dia-a-dia dele, o cotidiano, vão conhecer de uma forma muito mais íntima as relações dele, não é? Com a família, com os amigos, tudo isso. Portanto, vamos ter a perspectiva do Kai ao mundo de Aquária, não é? E como é que a forma dele deu uma reviravolta gigante mesmo, e todas as emoções e sentimentos e sofrimento também. Exatamente. Desde a chegada da Ara Aquária. Portanto, é ótima, uma boa notícia para os fãs da Aquária, que são tantos, que vão continuar a ter novidades sobre este universo fantástico. Eu espero que sim. Olha, nós estamos aqui a chegar ao final da nossa conversa. Há uma pergunta que eu faço sempre, porque para mim é muito importante, que é, tendo em conta o caminho que foi feito por cada uma de nós, não é, ao longo da vida, há um momento a que chegamos que é hoje, aqui o presente, não é? Sim. Quando tu te olhas ao espelho, hoje em dia, que mulher é que encontras? Então, eu encontro uma mulher menina, acho eu. Eu não me considero uma velhota de 41 anos. Eu também não. Apesar de sentir o peso da idade, não é? Porque sentimos de diversas formas, não é? Quanto mais não seja por aquilo que a sociedade muitas vezes nos incute, não é? Eu sinto-me uma menina, eu não me sinto com esta idade, eu sinto-me quase uma jovem adulta mesmo, com muitas conquistas, com muitas aprendizagens, muitas, nem todas elas boas, não é? Mas isso faz parte do nosso crescimento. É para crescer, não é? Do nosso crescimento. Mas uma pessoa muito feliz e muito realizada, não é? Com uma família, com um núcleo de amigos e de familiares e o meu marido, que não posso deixar de falar nele. Eu sinto uma pessoa mesmo muito realizada, e então agora neste percurso e neste caminho muito, muito curtinho ainda de escrita, não é? Ainda mais. Portanto, é assim que eu quero continuar a sentir e a ser uma pessoa. Eu considero uma pessoa muito genuína, porque sou como sou. Quando estou bem disposta, estou bem disposta. Quando estou mais ranhosita, faço questão de o dizer, não escondo. Exato. Portanto, é isso que eu vejo, uma pessoa verdadeira, sincera, sem filtros, feliz. Às vezes uso um ou outro no Instagram. Sim, mas mesmo esses filtros não ofuscam a genuinidade, não é? Exato. Quando eu digo sem filtros é de transmitir aquilo que se é, não é? Sim. É mesmo. É Olha, obrigada, MG. Obrigada, tens aí um presente do teu lado direito, tens aí um cabaz. São produtos da Corinne Farm, que é a marca que patrocina este podcast. Tu já me tinhas dito logo de início que querias entregar. Sim, a alguma instituição que
que preciso mais do que eu, felizmente. Não, obrigada por isso. Não precisa, obrigada eu. Como nós gostamos muito as duas de histórias, vou acabar lendo-te uma história, pode ser? Claro, com todo o gosto. Então, era uma vez uma menina muito alegre, brincalhona e sabichona, que nunca gostou de brincar com bonecas, apesar de ter várias oferecidas pelas muitas tias de ambos os lados da família. Vivia rodeada de livros e, como tal, as histórias sempre estiveram presentes na sua vida. Todas as noites, antes de dormir, escolhia uma para a mãe lhe ler. Mais crescida, gostava que a mãe lhe contasse histórias verdadeiras da família, sobre os avós ou os tios e, mais ainda, sobre o amor dos pais, casados desde sempre e para sempre. Talvez por ter crescido numa bolha de afeto, sempre se preocupou com as outras pessoas e nunca gostou de as ver tristes. Sentiu sempre necessidade de as consertar. Be brave, be kind, repetiu vezes sem conta. Reza a lenda que viveu feliz para sempre, viajando, escrevendo, cheirando o papel dos livros e comendo chocolate. Muito chocolate. Tão lindo, olha, estou a chorar. Para quem não estiver a ver, eu estou de lágrimas nos olhos, porque de facto isso resume a minha vida e de uma forma perfeita. Obrigada, Catarina. Obrigada eu por teres Tu aceitado. és uma excelente contadora de histórias. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. eu.